Bom dia a todos, a paz de Cristo. Hoje é dia 28 de abril de 2020. Hoje é uma terça-feira, um dia lindo, maravilhoso e abençoado. Como sempre fazemos pela manhã, vamos ler o provérbio do dia. Então vamos ler o 28, lembrando que este mês tem até o dia 30. Então no dia 30 nós devemos ler o provérbio 30 e também o 31 pela manhã. E aí no dia 1º de maio a gente retorna no provérbio de número 1, provérbio vai do 1 ao 31. Provérbios 28. Os maus fogem mesmo quando ninguém os persegue, mas o homem honesto é valente como um leão. Quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme, mas quando a nação peca, ela muda de governo a toda hora. Um pobre que explora outros pobres é como a chuva que destrói tudo e acaba com as colheitas. Quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus, mas quem lhe obedece está contra eles. Os maus não sabem o que é justiça, mas os que procuram conhecer a vontade do Senhor sabem muito bem. É melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. O moço que obedece à lei de Deus é inteligente, porém o que anda em más companhias é uma vergonha para o seu pai. Quem fica rico emprestando dinheiro a juros altos e explorando o povo acaba deixando a sua riqueza para quem é bondoso com os pobres. Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Quem engana uma pessoa honesta e a leva a fazer o mal cairá na sua própria armadilha, mas quem é correto será bem recompensado. Os ricos sempre pensam que são sábios, mas o pobre que é inteligente os conhece muito bem. Quando os bons alcançam o poder, todos festejam. Mas, quando o poder cai nas mãos dos maus, o povo se esconde de medo. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra ele cairá na desgraça. Como um leão furioso ou um urso feroz, assim é o governo mau que domina um povo pobre. O governador sem juízo será um ditador cruel. Aquele que odeia a desonestidade governará por muito tempo. O assassino cava muito depressa a sua própria sepultura. Não tente fazê-lo parar. Quem é honesto tem segurança, mas quem é desonesto logo fracassa. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância sempre será pobre. A vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo. É errado favorecer alguém no tribunal, mas alguns juízes fazem isso até por pouco dinheiro. O ganancioso tem tanta pressa de ficar rico que nem percebe que a pobreza está chegando. Corrige uma pessoa e no futuro ela apreciará isso mais do que se você a tivesse elogiado. Quem acha que não é pecado roubar do seu pai ou da sua mãe é pior do que um ladrão comum. O egoísta sempre causa problemas. Quem confia no Senhor terá sucesso. Quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. Quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem faz de conta que os pobres não existem será muito amaldiçoado. Quando os maus sobem ao poder, o povo se esconde de medo. Quando eles caem do poder, o número das pessoas honestas aumentam. Amém? Neste provérbio 28, aqui que tem aquela situação no 13, diz assim, provérbio 28, verso 13. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Então aqui eu entendo que até não tem problema a pessoa pecar, mas ele deve confessar e abandonar.
Então, quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, porque fica dentro dele, é um empecilho para que ele evolua e cresça. Não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados, e aí diz assim, e os abandona. Então a gente deve confessar os pecados e abandonar. Aqui é algo fascinante. Então, a pessoa tem um pecado, vamos supor, mentiu. Aí ela deve confessar e não mentir mais. Aí a pessoa adulterou. Ela deve confessar o pecado e não adulterar mais. Ó. Então a pessoa já não mente e não adultera. Então a pessoa, ela fez algo assim, ela roubou. Ela confessa que roubou e tem que abandonar, não roubar mais. Então ela não mente mais, não adultera, não rouba. Ela vai se tornando cada dia uma pessoa melhor. Então Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Não é só confessar. Tem gente que confessa e continua fazendo a mesma coisa. Aí não adianta, né? Aí Deus não tem misericórdia. Aí realmente é uma pessoa realmente má. É uma pessoa que adultera, pede perdão, adultera, fica adulterando sempre, mente, fica mentindo, falando mal dos outros, continua falando mal. Não adianta pedir perdão e confessar os seus pecados se você não se transformar, se você não mudar, não tentar pelo menos. Você tem que lutar, tem que tentar. Uma das coisas que faz você evoluir é a leitura da palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, aí você tem a ação do Espírito Santo. E outra coisa, você só conseguirá fazer isso é quando você aceitou Jesus Cristo como o seu único e eterno Salvador. Quando você mergulhou nas águas, são 2 passos de extrema importância que você deve fazer. Aceitar Jesus Cristo, mergulhar nas águas para que todos os seus pecados sejam apagados e também ler a Bíblia, que ler a Bíblia você vai ver que se você não é casado, é apenas aí amontoado, amaziado, você deve casar na igreja e no cartório, e aí você vai tendo toda uma transformação na vida. Porque a partir do momento que você faz isso e começa a ler a Bíblia, você tem que ser temente a Deus. Ser temente a Deus é ler a Bíblia e colocar em prática. Aqui diz que você deve ter só uma mulher. Então, se você tem amante, você tem que romper e ter só uma. Aqui diz que você deve casar legalmente. Aí você vai arrumando sua vida. Isso é ser temente a Deus. É a pessoa confessar os pecados e abandonar. Abandonar é você casar. Você não está casado, só está amontoado. Você deve casar com a esposa, com a pessoa que você está convivendo com ela. Por quê? Porque você está abandonando os pecados, né? Porque quando você vive com uma pessoa sem estar casado com ela, é um pecado. Você, na realidade, está cometendo aí um grande pecado, né? A pessoa, na realidade, até se a gente analisar, a mulher que não casa, o homem que não casa, né? Está na Bíblia que você tem que fazer as coisas corretas, certo? Então tenham todos um ótimo e maravilhoso dia. Fiquem com Deus, fiquem na paz.